Nesse vídeo eu vou te ensinar como descobrir a medida para fazer a rotação em uma peça, tanto a medida reta, quanto a medida em graus. Então vamos lá. Esse é o exemplo aqui, esse é um exercício muito legal que eu trouxe aqui para vocês aprender junto comigo. Então vamos supor a seguinte situação. Nós temos aqui uma linha de tubulação, onde nós temos aqui uma peça subindo na vertical, uma curva de 90 graus. E o que eu preciso descobrir aqui? Imagina que eu preciso fazer uma alteração nessa peça, aonde eu tenho as seguintes informações. Eu tenho um comprimento de 700, que esse comprimento ele parte dessa linha de centro até onde a gente tem uma solda de campo aqui. E eu preciso rotacionar essa peça 45 graus. E aí, o que eu preciso? Vamos supor que eu tenho alguma coisa aqui onde vai essa peça e eu preciso descobrir a medida Y. Como que eu faço a aplicação dessa peça aqui, desse exercício na prática? Então eu tenho aqui uma distância, certo? Que ela é de 700, eu tenho um ângulo de 45 graus e eu preciso descobrir o meu Y. Como eu faço isso daqui? Então a gente vai utilizar matemática aplicada para resolver esse exercício. Então como que funciona? Eu preciso relembrar as fórmulas trigonométricas. Então aqui, eu separei aqui. Então o que a gente tem aqui para fazer a conta? Nós temos aqui, o cateto adjacente ao ângulo, o ângulo, tá? E aí a gente precisa descobrir o cateto oposto ao ângulo. Então aqui tá nossas fórmulas de trigonometria. Então nós temos que, se a gente replicar isso daqui, nós temos que descobrir o cateto oposto, que é o meu cateto B. Para mim descobrir o meu cateto B, eu preciso do ângulo e do meu cateto adjacente. Então o ângulo eu tenho e o cateto adjacente é o C. Então, sendo assim, eu posso utilizar qual dessas fórmulas para chegar no resultado? Eu posso utilizar o tangente, a tangente, porque eu tenho o ângulo e eu tenho a medida C, que é o nosso cateto adjacente, e eu quero descobrir o B. Então, nesse caso, nós vamos utilizar tangente do ângulo. Então, como que vai ficar isso aqui na prática? Então, na prática, o que acontece? Vamos escrever essa formulação aqui. Então, nós temos aqui a tangente do ângulo, certo? Tangente do ângulo é quem? Se a gente olhar na fórmula aqui, a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fazendo a conta, nós temos tangente de 45 é igual. Cateto oposto é o nosso y que a gente quer descobrir, dividido por 700, que é o nosso cateto adjacente. Tangente de 45, nós vamos fazer aqui, tangente de 45, ela é igual a 1. Então, vai ficar 1 igual a y dividido por 700, certo? Então, y vai ser o próprio 700. Porque como é 45 graus, então y é igual a 700 milímetros, tá? Aqui eu fiz o passo a passo só para vocês entenderem. Porque sempre que temos um ângulo 45 graus, os lados desse ângulo, desse triângulo, né? Sempre quando temos um triângulo 45 graus, os lados são iguais. Então, imagina aqui, que a gente tem um triângulo 45 graus. Se ele tem 45 graus, logo lado A e lado B são iguais. Então, eu calculei aqui para vocês entenderem. Então, tangente do ângulo de 45 dá 1. Então, o resultado final dessa distância y dá 700 milímetros. Agora, um outro ponto. Beleza, a primeira parte eu descobri, 700 milímetros vai dar aqui. Agora, quanto vai dar a rotação da solda? Imagina que nós temos uma solda exatamente neste ponto aqui, e ela precisa rotacionar 45 graus. Lembrando que o diâmetro dessa peça é 1105. Quanto em corda nós vamos conseguir, nós teremos que rotacionar essa solda? Lembrando que ela está a 45 graus do ponto. Então, para a gente rotacionar essa solda, a distância que vamos calcular aqui em corda vai ficar da seguinte maneira. Nós temos 1105, que é o diâmetro, né? Então, 1105 é o diâmetro, vezes π, nós temos o total, certo? A gente vai dividir por 1, ou nós vamos dividir por 360, porque 360 é a circunferência completa. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos multiplicar por 45, então, vezes 45. Feito isso, 433,9. Vamos arredondar. 434 é a corda, é o tanto que a gente vai trazer a solda daqui para cá, para aqui em cima dá 45 graus e o y se tornar o 700, certo? Então, esse é o vídeo, essa explicação que eu queria fazer para vocês. É bem legal essa parte de matemática aplicada na caldeiraria. Se você já gostou desse vídeo, curte, comenta aqui temas para os próximos vídeos, não deixa de se inscrever e dá uma olhadinha no link. Eu deixei um link aqui na descrição onde eu ensino tudo isso aqui de forma detalhada dentro do meu curso. Você vai ter acesso vitalício ao meu curso, suporte individual direto comigo e a qualquer horário. Então, se você quer aprender mais, ler e interpretar desenhos mecânicos da forma certa ou traçado de caldeiraria, o link está aqui na descrição. Clica aqui e venha fazer parte da nossa turma junto comigo também.
Beleza? É isso aí, e eu te encontro no próximo vídeo.